A Bíblia diz que Deus preparou uma mansão. Apocalipse capítulo 21 nos fala de uma nova cidade, de uma nova Jerusalém, que Deus já te abençoou. É a promessa de Deus nas nossas vidas. As bênçãos espirituais. Você tem um lugar lá no céu. O céu é vazio, o céu é maravilhoso, o céu é tremendo, mas falta você lá, falta eu, falta a igreja de Jesus Cristo, a igreja que foi chamada filhos de Deus. Você pertence aos céus, você não pertence a este mundo. É a bênção espiritual que eu estou falando nessa noite. Segunda bênção que Deus nos deu, o dom do Espírito. Sabe aquela explicação que eu dei para vocês do espiritual e corpo, do novo nascimento? Ela entra aqui agora. A Bíblia, quando fala de dons, no plural, dons do Espírito Santo, está falando que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios. Falar em línguas, dom de profecia, dom de interpretação, de talentos espirituais que é dado pelo Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. É a capacidade que recebemos de Deus para executar a obra de Deus. Mas quando a Bíblia fala o dom no singular, está se referindo ao Espírito Santo. Vamos abrir a palavra de Deus, Romanos capítulo 5 e versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou a esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Quem é que nos convence da justiça? O Espírito Santo. E a Bíblia está falando do dom da justiça, que é o Espírito Santo. Vamos abrir ainda no capítulo 6. No capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você sabe? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, quem é que dá a vida? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus da sepultura pelo poder de vida do Espírito Santo que estava sobre ele. Paulo escreve ainda, porque nós fomos vivificados, no Efésios capítulo 2, vivificados juntamente com Cristo Jesus, o dom do Espírito Santo. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. Preste atenção nessa parte. E provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo, fomos abençoados com a promessa do Espírito Santo. Porque Jesus prometeu para os discípulos: não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador. O Espírito Santo está todos os dias na tua vida. A Bíblia diz que somos o templo do Espírito Santo, e pelo Espírito Santo que nós vencemos. É pelo Espírito Santo que conseguimos orar na fraqueza, nos momentos difíceis. É pelo Espírito Santo que, mesmo cansado, nós viemos para a igreja e cultuamos ao Senhor. É pelo Espírito Santo que somos reconhecidos pelo mundo, que somos diferentes. É pelo dom do Espírito Santo que as pessoas olham para nós e vê algo diferente, sobrenatural nas nossas vidas. É porque Deus já te abençoou com o dom do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Terceira bênção espiritual que Deus nos abençoou: poder. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, 5 e 8. Olha o que o autor deste livro revela para os nossos corações, uma grande promessa de Deus. E
estando com eles, determinou-lhe que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Está dizendo a promessa do Pai. Diga comigo, a promessa do Pai é uma bênção espiritual. De mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serei testemunha tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus nos prometeu derramar sobre nós o poder do Espírito Santo, para que nós preguemos a palavra de Deus, para que nós vivamos as promessas espirituais. Sabe de uma coisa? O porquê que nós recebemos o poder de Deus, o porquê que nós precisamos do poder de Deus, vou te falar para você nesta noite. Primeiro, você precisa do poder de Deus para você conhecer, experimentar as virtudes do Espírito Santo. Conhecer as virtudes do Espírito Santo é você conhecer o gosto do céu. Sabe por que você recebeu o poder de Deus? É porque pelo poder de Deus é que você vai expulsar os demônios. É pelo poder de Deus que você vai pisar nas coisas escorpiões. É pelo poder de Deus que você vai encarar o inferno. É pelo poder de Deus que você vai falar línguas estranhas. É pelo poder de Deus que você vai pregar o Evangelho. É pelo poder de Deus que você vai desafiar a você mesmo a pregar a palavra de Deus. Mas é pelo poder de Deus que você vai pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Porque na tua vida tem a promessa do poder de Deus. Tem a promessa do poder de Deus. Você tem promessa. Você vive uma vida poderosa das virtudes do Espírito Santo. Meu pastor, declama show. Deus quer te dar poder nessa noite. Deus quer te levantar você como bênção. Deus quer usar você como instrumento. Para isso você precisa de poder de Deus, poder do Espírito Santo. Você precisa de viver uma vida pentecostal. Não é você sentir arrepios e dizer que você sentiu a presença de Deus, mas você tem autoridade de expulsar os demônios, autoridade de anunciar a palavra de Deus com ousadia, autoridade de orar para os enfermos e eles serem curados e o nome do Senhor glorificado na tua vida, que é um eleito de Deus. Você é um eleito de Deus. Você é eleito de Deus. Mas eu quero terminar essa mensagem com a grande revelação que Paulo nos revela no versículo 6 e 7 deste capítulo. Por 30 vezes, a carta aos Efésios, Paulo fala em Cristo. Em Cristo. Sabe? Para que este plano de Deus maravilhoso fosse executado, foi necessário o sacrifício de um. Para você entender aonde eu quero chegar, vou te contar uma história bem rápida. Numa cidade pequena, havia um homem que trabalhava no controle de uma ponte de ferro, onde o trem passava. E um dia, pela manhã, ele levou seu filho para trabalhar com ele. Um filho inocente, de 9 a 10 anos. E a uma certa hora, às 9 e pouco da manhã, todos os dias, passava por ali um trem. Neste trem, tinham mais de 200 pessoas. Aquele menino foi brincar do lado de fora do centro de controle. É uma cidade pequena. E por um acaso, aquela criança foi brincando com alguma coisa e caiu debaixo aonde estava a ponte em pé. Naquele mesmo momento, estava vindo o trem.
aquele homem, diante de uma circunstância dramática da história, teria que tomar uma decisão. Em poucos segundos, ele deixaria a ponte como estava, salvaria o seu filho, ou ele sacrificaria o seu filho e salvava um trem com mais de 200 pessoas. Naquele trem tinham pessoas viciadas em drogas. Naquele trem tinham pessoas viciadas em prostituição. Naquele trem tinha pessoas maldosas, perversas, mas tinha pessoas inocentes. E aquele homem, em poucos segundos, ele não tinha mais do que 1 minuto para tomar uma decisão, ele não tinha tempo de resgatar o filho. O que você faria se você estivesse no lugar dele? Você salvaria o teu filho? Deixaria 200 pessoas que não sabiam de nada morrer? Ou você salvaria as pessoas que você nem conhecia e sacrificaria o teu filho? Curva a sua cabeça, pai. Tenta pensar comigo. O que você faria? Quem você salvaria naquele momento? Você tinha poucos segundos para pensar, para criar uma ideia, uma estratégia. Aquele homem tomou uma decisão dramática na sua vida. Ele preferiu sacrificar o seu único filho para salvar aquelas pessoas naquele trem. Sabe aonde eu quero chegar com essa mensagem? Que Deus, o Pai, Ele fez um plano de salvação. Mas para que a salvação, nós estávamos como naquele trem, indo ao destino do inferno, indo ao destino da perdição, não havia esperança. Mas para que nós fôssemos salvos, Deus teve que sacrificar o seu único filho, inocente, só porque Ele te escolheu, só porque Ele te elegeu. É maravilhoso tudo que eu falei aqui, mas eu quero conscientizar você que custou um preço muito caro. Você já imaginou você tendo que sacrificar o seu filho para salvar pessoas que você não conhecia? Deus teve que sacrificar o único filho para salvar multidões de perversos, pecadores. Mas sabe por que Deus fez isso? Porque antes da fundação do mundo, Ele já te amava. Ele já te amava. Ele já te amava. Ele já te amava. Coloquemos de pé. Eu tenho que terminar essa mensagem. Eu quero que você dê as mãos para os seus irmãos. Esta mensagem teve 3 finalidades nesta noite. Primeiro, te encorajar que você é o eleito de Deus. Segundo, te conscientizar de que você precisa pregar o evangelho, que você precisa fazer a obra de Deus. Terceiro, te lembrar que custou um preço muito caro pelo sangue de Jesus Cristo. Você tem um valor de Deus. Você tem um valor muito grande. Glória a Deus. Sabe quando as pessoas olham para você ou para mim, devem pensar: esse escolhido, isso não é nada, isso é dispensável. Mas quando Deus olha para você, assim, não, este é o vaso que eu preciso. Ele pode ser dispensável para vocês, mas para mim não é muito útil. Eu já havia planejado ele, eu já sabia os defeitos dele, mas ele é útil para mim.
nós somos aperfeiçoados pelo Senhor. Quero convidar aqui o pastor José.